Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o teórico George Simmel e a Sociologia. As contribuições do texto hoje são da professora Silke Hepp, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esse teórico. Vamos então ao nosso primeiro slide. Distanciamento mental e distanciamento espacial, mencionado no ensaio de Simmel, parte de uma elucidação da vida nervosa do habitante na cidade grande. Multiplicidade e variedade de estímulos são tão maiores do que a capacidade de apreensão e diferenciação do indivíduo que esse se automizaria caso tentasse reagir plenamente a cada um deles. Por isso, ele desenvolve um caráter intelectualista, o órgão psíquico menos frágil ou as camadas mais conscientes e mais superficiais da alma. Lhe servem de escudo para proteger as camadas mais inconscientes da alma e, ao mesmo tempo, anular a sua ação no cotidiano. Na relação com o mundo à sua volta, essa racionalização desemboca na atitude blasé, de quem já não se impressiona com quase nada e é capaz de se orientar por esquemas abstratos. Na relação com os outros indivíduos, desemboca na reserva que leva a ignorar pessoas fisicamente próximas e estabelecer relações puramente formais nas quais afeto e desafeto não têm lugar. Aqui nós estamos tratando de um grande teórico, George Simmel, talvez esquecido, principalmente por aquela categoria dos clássicos, sendo ele também um teórico que viveu precisamente no período de Weber. Teve toda a sua participação na Alemanha, teve toda uma relação de formação teórica e, sem dúvida nenhuma, a sua própria concepção de intelectualidade vai, em outras palavras, também influenciar a concepção e a construção da famosa Escola de Chicago, nos Estados Unidos, que trata basicamente de diversos temas relacionados principalmente às características do homem moderno, do homem contemporâneo, as mudanças da sociedade, que vão, em outras palavras, decorrer em diversos estudos, dentre eles também diversas situações de George Simmel. Vamos então ao nosso próximo slide. Para a sociologia urbana, o aspecto verdadeiramente interessante dessas descrições não está nos fenômenos da vida psíquica em si mesmo, mas no contexto mais amplo em que eles se inserem e nos dilemas que suscitam. A interpretação de Simmel para a vida na grande cidade ou metrópole se faz por contraste com o campo, a pequena cidade ou as cidades de outros tempos. A diferença não está somente nos números, mas na própria lógica de coesão. Como observa Berens, a casa e suas regras formam a base da oikonomia da cidade pequena, ou a mais antiga, que se constitui como um conjunto de grupos domésticos. Na grande cidade, esse caráter constitutivo do grupo doméstico desaparece. O ser humano se torna um ser urbano, sem realmente fazer a cidade em que vive e mora. A grande cidade, pelo contrário, é produzida por uma organização monstruosa de coisas e poderes, diante da qual o indivíduo é impotente. George Simmel vai trazer para nós a característica da chamada microsociologia, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pilares, como citei anteriormente, nas discussões da relação da Escola de Chicago. Aqui ele também traz a perspectiva de uma sociologia dita e vista e entendida dentro dos perímetros urbanos, ao que vai trazer basicamente uma grande característica diferenciada. Embora também discutisse grande parte dos aspectos relacionados ao capitalismo,
não efetivamente, diretamente com o pensamento de Marx, mas ele traz uma relação de discussões relacionadas principalmente às características que se apresentam em uma sociedade onde você tem efetivamente diferenças sociais, que vão, em outras palavras, decorrer em diversos comportamentos baseados nessa categoria que é as diferenças sociais existentes na sociedade. Assim, as grandes contribuições de Simmel vão, em outras palavras, decorrer basicamente de todo esse processo, de uma formação de uma sociologia, vista ela diante da relação dos grandes centros urbanos, que vão, em outras palavras, absorver, no entendimento dele, a grande parte das estruturas rurais. Vamos então ao nosso próximo slide. À medida em que um agrupamento cresce, essa barreira se desfazem paulativamente. Assim, a metrópole, fenômeno da formação social moderna por excelência, tem pouca coesão interna e limites indefinidos, abrindo-se às infinitas conexões com o espaço exterior. O indivíduo pode habitar fisicamente a cidade, ou a uma pequena porção dela, e ao mesmo tempo estar presente numa geografia que em muito a ultrapassa. Isso não apenas pela facilidade de viajar, mas sobretudo porque, dependendo da posição social que ocupa, as consequências de suas ações podem alcançar um espaço muito mais vasto do que aquele que percorre com o próprio corpo. Na filosofia do dinheiro, a obra principal de Simmel, essa nova geografia do indivíduo, comparece com mais ênfase. Simmel nos traz essa obra, principalmente com relação à discussão do dinheiro, que vai envolver características voltadas ao pensamento capitalista, as diferenças que vão decorrer basicamente daqueles que têm posse e daqueles que não têm. Como esse processo vai efetivamente se construir na sociedade, como essas relações vão efetivamente se construir, quais são as possibilidades às quais uma determinada quantidade de pessoas que têm recursos maiores podem agir dentro de uma sociedade, e aqueles que não os têm esses recursos, como eles vão efetivamente também interagir nessa sociedade. Assim, a grande parte das discussões de Simmel também vai estar relacionado a esse processo que se constrói na sociedade urbana. Portanto, grande parte das discussões que se fazem dentro desse contexto estão relacionadas às grandes metrópoles, que vão trazer, que vão conceber, que vão constituir comportamentos diferenciados daquelas pequenas sociedades que nós temos, principalmente dentro da característica mais voltada ao processo rural. Vamos então ao nosso próximo slide. Segundo o contraste de Simmel, estabelece entre a grande cidade e o resto do território, subsistem, lado a lado, uma produção abstrata do espaço que avança continuamente para além de seus limites de uma produção mais antiga, que tenta manter suas delimitações e sua autonomia interna. Não existe equilíbrio possível entre essas duas formas, isto é, entre a cidade e o campo, ou considerando a crítica de Castells, entre a produção capitalista do espaço de um território ainda não inteiramente determinado por ela. O contraste tende a desaparecer, assim como cada um de seus termos. De fato, Lefebvre constata esse desaparecimento. O capitalismo e o neocapitalismo produzem espaços abstratos que incluem o mundo das mercadorias, sua lógica e suas estratégias mundiais, bem como o poder do dinheiro e do Estado político. Assim, quando tratamos basicamente dessa relação do dinheiro, vamos entender que um dos pontos de vista apresentado por George Simmel é também a racionalização do tempo a partir do dinheiro, concebendo essa análise a partir de um processo do capitalismo existente, entendendo que é um dos mecanismos que também vai regular o tempo das pessoas. Diferentemente de Marx, que trabalha basicamente sobre o processo da mais-valia, Simmel efetivamente vai desenvolver uma discussão relacionada a esse controle que se faz a partir do dinheiro, que também se relaciona ao tempo, que é um dos aspectos discutidos na sua obra,
que trata basicamente dessa concepção do dinheiro na contemporaneidade e quais são as influências que existem basicamente sobre esse processo na sociedade, dita essa sociedade urbana, ao qual ele tem o foco da discussão. Vamos então ao nosso próximo slide. O esgarçamento total dos limites da metrópole, que Simmel ainda percebe como entidade relativamente diferenciada, torna-se mais evidente nas atuais regiões metropolitanas em todo o mundo. Elas se tornaram estruturas que afetam e determinam todo o território e todos os processos sociais. Seus fenômenos incluem as conurbações, a suburbanização e a periferização, mas o que parece ainda mais significativo inclui também uma fusão entre as áreas urbanas e as áreas tradicionalmente rurais, e entre as atividades urbanas e atividades tradicionalmente rurais. Na medida em que isso torna a distinção urbano-rural desprovida de sentido, caberia a noção de uma metrópole pós-urbana. Não é nova a argumentação de que o êxodo rural massivo e a ampliação da agroindústria vem gerando novas articulações entre o rural e o urbano, que impedem a classificação de determinados municípios em uma ou outra categoria e dá origem à categoria do rururbano. Nesse sentido, todas as discussões que apresentamos aqui sobre George Simmel vai, em outras palavras, decorrer sobre esse comportamento visto da sociedade diante dessa relação da construção das grandes metrópoles, das grandes cidades. Tratamos basicamente aqui de uma sociologia que vai se direcionar ao estudo das grandes cidades, ou seja, dos grandes centros que vão absorvendo grande parte de outras áreas ditas como rurais, né? E assim a gente vai concebendo um comportamento novo, que vai, em outras palavras, trazer também essa discussão relacionado principalmente a essa conduta coletiva, que sobrepõe a conduta individual. Assim, podemos compreender que a sociedade vai se modificando a partir de todo esse processo que se faz diante dessa nova realidade. E George Simmel se dedica então a estudar essa sociedade, a estudar basicamente como esse processo sociológico ocorre nesses grandes centros. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a teoria de George Simmel e conhecer também quais são os objetivos e técnicas utilizadas por esse autor. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo.